Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Marília de Dirceu, do Gonzaga, sendo esse um livro que está na lista de leituras da FUVEST. Dando início então à aula, eu queria destacar inicialmente que essa é uma obra que estabelece um ponto de contato muito nítido com o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Então, nesse livro aqui, a gente tem, por exemplo, referência ao arcadismo, que é o movimento literário ao qual Gonzaga se associou. A gente também vai ter referências ao próprio escritor e também a Marília, que é pseudônimo pastoril da Maria Doroteia, a amada do Tomás Antônio Gonzaga. Bom, como eu disse, o Tomás Antônio Gonzaga ele aparece no Romanceiro da Inconfidência. O seu pseudônimo pastoril é Dirceu, e ele é um poeta árcade, ou seja, do arcadismo, que a gente já vai comentar um pouquinho adiante o que é, que vai deixar a Maria Doroteia, que é a Marília, para enfrentar o degredo em Moçambique. E por que ele havia sido exilado nesse país africano? Porque ele participa da Inconfidência Mineira, tá? Que a gente também vai discutir nessa aula o que foi a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Mas, enfim, o Tomás Antônio Gonzaga, ele aparece em ambas as obras. Assim como Cláudio Manuel da Costa, também chamado de Glauceste Saturnio, ou Alceste, tá bom? Em Marília de Dirceu, ele também vai ser chamado dessa forma. A Cecília até vai brincar, né, que a morte dele pode ter representado um assassinato, um suicídio ou uma fuga. E, na verdade, aquele corpo que havia sido encontrado morto, na verdade, seria de uma outra pessoa, tá? A Cecília vai brincar com essas três hipóteses aqui. O Alvarenga Peixoto também aparece nos dois livros, sendo que em Marília de Dirceu ele é chamado de Alceu, ok? Bom, então, entrando em Marília de Dirceu, propriamente dito, a gente começa falando a respeito do Tomás Antônio Gonzaga, esse poeta luso-brasileiro, e que se envolveu na Inconfidência ou Conjuração Mineira, um acontecimento histórico que se deu em Vila Rica, Ouro Preto. A obra, ela possui sim traços do arcadismo, como já era esperado desse autor, porém também aqui a gente vai ver alguns traços do que seria posteriormente conhecido como romantismo. A gente vai falar sobre a obra propriamente dita, e aqui eu quero destacar a divisão desse livro em três partes, ok? E por fim, eu vou deixar alguns exercícios para que vocês pensem essa obra. Então, Gonzaga, ele tinha como pseudônimo Arcade Dirceu. Ele vai nascer em Portugal, forma-se em Direito e chegou a atuar como juiz. Posteriormente, ele se dirige para o Brasil, mais especificamente para Vila Rica, onde ele conhece a sua futura noiva, a Maria Doroteia, cujo pseudônimo pastoril é Marília. Aqui eu destaco para vocês a diferença de idade entre os integrantes desse casal. E, enquanto o Gonzaga ele tinha por volta dos seus 40 anos, a Maria Doroteia era uma adolescente, na época em que ela conheceu o poeta, que vai se envolver, como eu já havia antecipado, na chamada Inconfidência Mineira, sendo por isso preso na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, onde ele aguarda a sua sentença final, que seria o exílio para Moçambique. Bom, quando ele é preso, ele se afasta, ele se separa da sua amada. E em Moçambique, ele conhece a Juliana de Mascarenhas, com quem ele acaba se casando, tá bom? E vai morrer no país africano no ano de 1810. Bom, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, o que foi esse acontecimento da história do Brasil? Então, foi um movimento separatista, ou seja, que se pretendia livre de Portugal, e cujo epicentro foi a cidade de Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto. Inspirada pela independência das 13 colônias, foi uma conspiração anticolonial dissolvida pelas autoridades portuguesas em 1789, século XVIII. E pelo fato de ter sido dissolvida,
ela nunca chegou a acontecer. Ou seja, a Inconfidência Mineira nada mais foi do que uma conspiração, que nunca saiu do papel. Isso porque esse movimento ele foi delatado, ele foi denunciado pelo Joaquim Silvério, tá certo? E quais foram as causas da Conjuração Mineira? Então, a metrópole, Portugal, exigiu o pagamento anual de 100 arrobas de ouro. E se essa meta não fosse atingida, seria instituída a derrama, que nada mais era do que um rateio compulsório, ou divisão obrigatória de bens. Isto é, né? A coroa ia lá na casa das pessoas e tomava posse dos seus bens. E isso era algo super violento que desagradou em grande parte a elite daquela região, tá? Então, a elite era os participantes da Conjuração Mineira eram, em sua maioria, integrantes da elite, tá bom? E exceção a essa regra foi o Tiradentes, que era o mais humilde de todos. A sua figura, ela pode ser associada a de Jesus Cristo, e o Tiradentes, portanto, ele foi o herói, tá bom? Da Inconfidência. E a sua figura se opõe à de Joaquim Silvério dos Reis, que é o traidor, né, o delator. E, portanto, ele pode ser associado a Judas. Bom, e denunciado esse movimento, quais que foram as penas dos inconfidentes? Ao mais pobre, que era Tiradentes, coube a forca, e aos mais ricos, como por exemplo Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, coube o degredo, o exílio no continente africano. E aqui a última informação que eu coloquei no slide foi que com o advento da República a gente teve o resgate histórico tanto da Inconfidência quanto de Tiradentes, que foi levado à condição de herói nacional. Então observem esse quadro aqui à esquerda do Pedro Américo, em que a gente tem a representação do Tiradentes muito próxima da de Cristo, e inclusive as partes do corpo do Tiradentes, elas estão dispostas de forma a lembrar o mapa do Brasil. Bom, então agora que a gente já entendeu o que foi, ou quem foi, melhor dizendo, o autor, e o que se passou em Vila Rica, na sua época, a gente tem que entender o que foi o arcadismo, tá? E, posteriormente, quais características do romantismo estão presentes em Marília de Dirceu. Bom, falando em primeiro lugar do arcadismo, também chamado de neoclassicismo, ele teve como contexto histórico o século XVIII, que é o século das luzes, porque foi nele que ocorreu o iluminismo. No Brasil, já mencionei, mas vale a pena destacar novamente, que estava acontecendo o ciclo do ouro em Minas Gerais, em Confidência Mineira, e o arcadismo ele se colocou contra o barroco, que é a escola literária que o precedeu. Bom, o barroco era caracterizado por um certo exagero, por excessos, contra o qual o arcadismo ele vai se colocar. E, portanto, no neoclassicismo vai haver a valorização de uma simplicidade. Eles vão se utilizar de uma linguagem muito mais simples do que aquela que a gente via no barroco. E como o próprio nome já antevê, neoclássico, ou seja, novo clássico, a gente tem a recuperação de algumas características que são clássicas, como, por exemplo, a valorização do equilíbrio, da razão, da harmonia, da perfeição, da simetria da forma e do universalismo. E também vai ter a presença muito constante da mitologia greco-romana. Por exemplo, falando especificamente do Marília de Dirceu, a gente vai ter menção a Cupido, a gente vai ter menção a Fortuna, a deusa do acaso, a gente vai ter menção a Alcides, que é Hércules, a Júpiter, né, que é o Zeus, e também, como eu já havia antecipado, vai haver a valorização da simplicidade, mas também de uma vida no campo, de uma vida bucólica, tá? Vai haver também um pastoralismo, ou seja, o eu lírico é um pastor, assim como a sua amada, tá bom? Dirceu é pastor e Marília também o é, tá bom? Eles vivem no campo, eles vivem num sítio, uma vida bastante bucólica, bastante simples. Vai haver também a criação de pseudônimos, então Marília é pseudônimo de Maria Doroteia, assim como Dirceu é pseudônimo
de Tomás Antônio Gonzaga, e essa é uma escola literária caracterizada por uma certa artificialidade, uma vez que o Gonzaga, ele era juiz, né? Ele tinha estudado as leis, e, portanto, ele não era pastor, ele não tinha uma vida ligada à natureza, né? Como o pastor Dirceu. Portanto, a gente tem um certo fingimento, uma artificialidade. E a natureza vai ser um cenário idílico, ou seja, aqui a gente tem uma natureza idealizada, uma natureza um tanto quanto genérica, né? Ou seja, a natureza que é descrita por esses escritores, ela vai ser a mesma na Europa, no Brasil, etc., tá? Porque não tem aqueles traços da pátria brasileira, como a gente vai ver, por exemplo, no romantismo. Não, é um cenário utópico, um cenário idílico, pastoril, né? Onde vai viver o pastor e a pastora. E vai haver também alguns preceitos, né, do Horácio, que vão ser seguidos por essa escola literária. A gente tem, por exemplo, fugere urbem, fugir da cidade, ou seja, uma vida no campo, né? Locus amenus, lugar ameno. Então, o Arcade, ele não gosta, por exemplo, de montanha, ele prefere um morro. Ele não gosta de cachoeira, ele prefere lago, tá? Ou seja, algo mais tranquilo, mais ameno, tá bom? Aura mediocritas, então a média vale ouro, tá? A gente não pode ter nem menos nem mais, a gente tem que se contentar com a média, tá bom? Carpe diem, aproveite o dia, colha o dia, porque o tempo é fugaz. Cronos é inexorável, ou seja, o tempo devora tudo. E, portanto, a gente tem que aproveitar o dia o máximo que a gente pode. Esse é outro princípio dentro desse movimento, né, desse movimento artístico, literário. E, por fim, a gente tem o inutilia truncat, cortar os excessos, ou seja, a valorização de uma vida simples, sem muitas riquezas, tá bom? Bom, portanto, eu falei com vocês sobre as características do arcadismo, né, o classicismo, e se você entendeu, as características são resumidas aqui nessa imagem, né? Então, a gente tem uma vida no campo, pastoril, uma natureza idílica, né? A presença de ovelhinhas, etc. Tudo isso caracteriza, tudo isso define o arcadismo. Bom, presença da mitologia também é bastante forte. Então, amor, escrito com inicial maiúscula, é sinônimo de Cupido, que é sinônimo de Eros, que é o deus do amor. Jove, por sua vez, é sinônimo de Júpiter, que é sinônimo de Zeus, que é o rei dos deuses, ou o deus dos raios. A Fortuna também vai ser bastante referida, principalmente na segunda parte dessa obra. Ela é a deusa do acaso, e ela é representada dessa forma, como uma divindade cega. Bom, vamos ler a primeira lira da primeira parte desse livro, até para que vocês consigam detectar algumas dessas características que eu falei do arcadismo, tá bom? Então vamos lá. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Bom, então aqui a gente tem o pastor Dirceu se dirigindo a Marília, né, o seu vocativo, a sua interlocutora, e ele vai dizer que ele não é vaqueiro de guardar alheio gado, porque ele tem o próprio gado, então ele não precisa guardar o gado de terceiros. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Bom, portanto, ele está se descrevendo aqui. Tem o próprio casal, sítio, e nele assisto, moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Bom, portanto, a natureza, ela é o supermercado do Dirceu. Ele consegue tudo dessa natureza, que é muito rica, né? Graças Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui estrela entendam como sinônimo de sorte. Bom, portanto, aqui a gente já consegue visualizar algumas características do arcadismo, como, por exemplo, o pastoralismo, o uso de pseudônimos, fugere urbem, né, ou seja, a vida no campo, longe das cidades, longe do ambiente urbano, tá? Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado, os pastores que habitam este monte,
Aqui, se eu não me engano, faltou um verso que é: os pastores que habitam este monte têm inveja do meu cajado, invejam o poder do meu cajado, alguma coisa assim. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Alceste é Glauceste, que é o Cláudio Manuel da Costa, o amigo do Gonzaga. Ao som dela, ou seja, da sanfoninha, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só preço lhes dou, gentil pastora, que é a Marília. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Bom, aqui a gente tem a valorização da simplicidade, nutilia truncat, uma vez que o Dirceu, ele diz que prefere o agrado da pastora Marília do que rebanho, do que, enfim, do que as posses, né, que ele tem. Os teus olhos espalham luz divina, né, os olhos da Marília. A quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Então ela é branca. Os teus cabelos são os fios d'ouro, Marília é loira, de acordo com esse poema. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor, aqui grafado com maiúscula e portanto cupido, igual tesouro, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Eu só queria destacar que aqui, nesse poema, Marília é loira, no entanto, em outros textos poéticos, ela vai ser descrita como tendo fios negros, ou seja, como sendo morena. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma res, o nédio, o gordo, o gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Bom, aqui ele está dizendo que uma peste pode matar todo o seu gado, porque ele não precisa disso. Ele tem a paixão da Marília e para ele isso basta. De novo, Inutilia Truncat. Irás advertir-te na floresta, sustentada a Marília no braço do pastor Dirceu. Ali descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço, em teu colo. Enquanto a luta jogam os pastores, emparelhados correm nas campinas. Tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças Marília Bela, graças à minha estrela, minha sorte. Depois de nos ferir a mão da morte, aqui muito legal, né? Ele está personificando a morte, atribuindo características humanas, no caso a mão, a um ente não humano, no caso a morte. Portanto, a gente tem prosopopeia, né? A figura de linguagem também conhecida como personificação. Ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Ou seja, os corpos, né, do Dirceu e da Marília serão enterrados juntos. Na campa rodeada de ciprestes, lerão essas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes, no caso, Dirceu e Marília. E esse é o epitáfio que vai estar no túmulo dos pastores. Graças Marília Bela, graças à minha estrela. Falei para vocês que o livro também tem traços do romantismo, né, que é a escola literária subsequente ao arcadismo, porque vai haver uma emoção pré-romântica e uma característica super importante que é a idealização. Idealização do quê? De quem? Da Marília. A Marília, ela é uma figura ideal, ela é perfeita, ela é divinizada, ou seja, ela se assemelha a uma deusa, ela é inalcançável, ela inexiste no mundo concreto. Porque vamos lembrar, né, gente, que Marília não é exatamente o mesmo ser que Maria Doroteia, tá? Maria Doroteia foi uma mulher que realmente viveu com todas as suas imperfeições, mas a Marília é perfeita, tá? E essa é uma característica romântica, ok? Que ele antecipa nesse livro. Bom, falando sobre a obra propriamente dita, esse talvez seja um dos slides mais importantes. Nele eu estabeleço a divisão do livro em 3 partes, sendo que na primeira delas, o Deus Cupido ele faz com que o pastor Dirceu ele se apaixone por Marília.
Então, Cupido é a divindade que prevalece nessa primeira parte, que é composta por liras, pastoris, bastante sentimentais e bastante convencionais também, do ponto de vista do arcadismo. Na segunda parte, o Gonzaga estava preso na masmorra. Isso também vai se refletir no Dirceu, que também estava encarcerado, assim como Gonzaga. E, portanto, aqui a gente tem uma fusão entre obra e criador, entre Gonzaga e Dirceu, desculpa. E ele vai ser vítima da deusa Fortuna, a deusa do acaso. Bom, o pastor, portanto, ele está longe da Marília e ele só vai conseguir sobreviver graças ao Cupido. Ele só consegue ver a amada no sonho, porque ele está preso, tá certo? A terceira parte é a menos importante, ela é composta por poemas apócrifos, então a gente não tem certeza de que tais textos foram escritos pelo Gonzaga. Alguns poemas até se relacionam com a primeira e segunda partes, no entanto, outros são completamente diferentes, então a gente até coloca em xeque se eles foram escritos para um mesmo livro. Outras pastoras são louvadas, além da Marília, então na terceira parte é uma grande bagunça, e eu acho que tem menos chance de cair no seu vestibular. Bom, só para que vocês guardem essas informações, então a primeira parte foi publicada em 1792, sendo composta por 33 liras, nas quais a gente tem a figura de um pastor ao lado da pastora Marília. Eles vivem num campo, num sítio, em meio à natureza, cuidando do seu gado, das suas ovelhinhas, em um modo de vida bastante simples, sem exagero, sem excessos. Na segunda parte, publicada em 1799, composta por 38 liras, o Dirceu ele está preso no interior da masmorra, ou seja, ele está longe da sua amada, o que causa sofrimento. E nessa parte vai ganhar destaque a Fortuna, a deusa do acaso. Ela vai aparecer em vários poemas dessa parte 2. A terceira parte, publicada em 1812, é constituída por 9 liras, 13 sonetos. Percebam também a variedade nas formas utilizadas, né? Muitas vezes as estrofes variam do ponto de vista do número de versos. Também não existe uma métrica regular, tá? Então, quando a gente separa os versos em sílabas poéticas, a gente não tem, por exemplo, sempre o mesmo valor numérico. E a terceira parte é um grande ponto de interrogação. Nela estão contidos alguns poemas que a gente nem sabe se foram realmente do Gonzaga e que às vezes nem se conectam muito bem com a proposta do livro. Bom, vamos ler então a Lira 19 da parte 2, só para vocês entenderem um pouco as características dessa segunda parte do livro. Nesta triste masmorra, então, o Dirceu está preso no interior de uma masmorra, de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura, ou seja, ele não deixou de gostar da Marília, de idolatrá-la, só porque ele está preso, só porque eles estão distantes. Amor, Cupido, na minha ideia te retrata, né? Retrata Marília na ideia do Dirceu. Busca extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata, tá? Então, Cupido busca que Dirceu resista dessa dor, que é ficar longe da amada. Quando em eu mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo teu rosto e escuto a tua voz e riso. Lógico que ele não está vendo a Marília de verdade, porque eles estão distantes. Movo ligeiro pro vulto os passos. Eu beijo a tíbia luz em vez de face, e aperto sobre o peito em vão os braços. Conheço a ilusão minha, porque na verdade a Marília não está perto dele, tá? Então aquilo que ele viu, na verdade, é uma ilusão. A violência da mágoa não suporto, foge-me à vista e caio, não sei se vivo ou morto. Esternece-se amor, Cupido, distrago tanto. Reclina-me no peito e com mão terna me limpa os olhos o salgado pranto. Dirceu estava chorando por estar longe da Marília. Depois que represento por largo espaço a imagem de um defunto, movo os membros, suspiro, e onde estou pergunto. Conheço então que amor me tem consigo, ergo a cabeça que ainda mal sustento, e com doente voz assim lhe digo. Se queres ser piedoso, Cupido, então aqui é o Dirceu falando para o Cupido. Se queres ser piedoso, procura o sítio em que Marília mora, pinta-lhe o meu estrago, ou seja, mostra
para Marília que eu estou sofrendo. E vê Cupido, Eros, deus do amor, se chora, se a Marília chora. Se lágrima verter, derramar, se a dor arrasta, uma delas me traze sobre as penas. Ou seja, está pedindo para que o Cupido traga uma das lágrimas da Marília, e para alívio meu, só isto basta. Então, o poeta pastor, ele fica aliviado em saber que a Marília sofre na sua ausência, tá? Então, só lembrando, a segunda parte é o poeta pastor preso, assim como o autor Gonzaga. Então, em termos de personagens, a gente tem o Dirceu, né, Tomás Antônio Gonzaga, a Marília, Doroteia, e a gente tem a presença de alguns poetas árcades, como Alceste, ou Glauceste, que é o Cláudio Manuel da Costa, e Alceu, que é o Alvarenga Peixoto. Eles aparecem em alguns poemas. O Cupido é o deus do amor, filho da Vênus. Então, vamos lembrar que a presença da mitologia clássica é uma característica árcade, do neoclassicismo. E agora eu vou deixar alguns exercícios para que vocês pensem, né? Então, primeiro exercício, os 2 primeiros textos, eles se referem às 3 primeiras perguntas. E aqui a gente tem uma lira que vai servir para responder a questão de número 4. No próximo slide eu já vou colocar o gabarito, tá? Então, pausem o vídeo para que vocês possam responder. Aqui o gabarito das últimas perguntas. E com isso eu encerro a minha aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, eu me coloco à disposição para possíveis dúvidas, vocês podem me contatar de alguma forma. Bons estudos para todos e até mais. Tchau, tchau.